Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos estudar os multímetros digitais. Nós vamos aprender a fazer medição de tensão, corrente e resistência elétrica. Além disso, vamos ver algumas funções especiais desses multímetros. Vamos lá? Bom, temos aqui dois multímetros digitais, um pouco mais simples, o outro um pouco mais sofisticado, mas o funcionamento deles é muito parecido para todos os multímetros digitais, portanto a forma de utilizá-los também é muito parecida. Como o próprio nome já diz, o multímetro ele é capaz de medir múltiplas grandezas. Por isso, ele agrega a função de vários equipamentos de medição diferente e para que a gente consiga com um único equipamento fazer esse papel de medidores diferentes, nós temos em praticamente todo multímetro digital uma chave seletora, que é esse botão giratório, que fica aqui no centro do multímetro, e com esse botão nós fazemos a configuração desse multímetro para ele medir a grandeza que a gente deseja. Por exemplo, essencialmente, o multímetro ele mede tensão, corrente e resistência elétrica. Além disso, os multímetros podem fazer outras medições, como esse aqui, ele mede o ganho de corrente de transistores, ele consegue também fazer teste de continuidade em um circuito elétrico e teste de diodo, e este outro multímetro aqui, ele faz todas essas medições. Além disso, ele também mede capacitância e ele vem até com um acessório que é um sensor de temperatura. Então ele consegue fazer ainda essa medição de temperatura em um ponto específico do circuito. Então, para conseguir fazer todas essas medições diferentes, nós temos que saber utilizar o multímetro e saber configurar o multímetro por meio da configuração dessa chave seletora aqui. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é posicionar a chave seletora na grandeza e no fundo de escala dessa grandeza que a gente deseja. Então, para exemplificar as grandezas, vou mostrar nesse multímetro aqui. Tudo é muito intuitivo no multímetro digital. Então, ele indica aqui, em toda essa faixa azul, a gente vai posicionar a ponteira nessa faixa aqui para fazer medição de tensão e a tensão contínua, porque aqui a gente está vendo uma linha reta e um tracejado embaixo do V, e o V indica que é a grandeza tensão. Nesse outro lado, nessas duas opções, podemos fazer medição de tensão alternada. Então, o multímetro vai ter uma configuração interna diferente para medir tensão alternada. Aqui embaixo, temos a medição de corrente e observem que é apenas corrente contínua. Esse multímetro não tem opção de medir corrente alternada. Um multímetro um pouco mais sofisticado, como esse segundo aqui, já tem a opção de corrente alternada. Voltando para cá, a terceira grandeza que é mais comum medir é resistência. Então, toda essa faixa azul aqui é utilizada para medir a resistência de um resistor ou entre dois pontos de um circuito. E como a gente pode ver, vou pegar o primeiro exemplo aqui de medir tensão. Toda essa faixa aqui vai ser a faixa que a gente vai escolher para medir tensão, só que dá para ver que tem várias opções dentro da configuração de tensão alternada. Essas opções são o fundo de escala do multímetro. Então, este conceito de fundo de escala é extremamente importante e de forma bem direta e resumida, fundo de escala é o valor máximo que o equipamento consegue medir. Portanto, se eu configurei o meu multímetro para um fundo de escala de 20 volts e eu tento medir uma tensão de 25 volts, a tensão que eu quero medir é maior do que o fundo de escala desse multímetro, ou seja, o valor máximo que ele consegue indicar aqui e que ele consegue de fato fazer a medida. Portanto, ele vai simplesmente indicar que ele não conseguiu fazer a medida. Mas é muito importante que a gente tenha noção do fundo de escala e do valor da grandeza que a gente quer medir, porque, principalmente em equipamentos analógicos, se a gente selecionar um fundo de escala inferior ao valor real da grandeza que eu quero medir, o que eu vou fazer é aplicar
uma tensão ou uma corrente ou outra grandeza que for, no meu equipamento aplicar um valor maior do que o máximo que ele espera. Isso pode danificar o equipamento. Então, equipamentos analógicos normalmente são mais sensíveis a isso, e até mesmo os equipamentos digitais, principalmente na configuração para medir corrente elétrica, são mais sensíveis a este erro do fundo de escala. Portanto, eu sempre tenho que escolher um fundo de escala da grandeza que eu quero medir maior do que o valor real que eu espero na grandeza. Então, a gente vai, a hora que for fazer as medições, nós vamos ver como fazer isso aí. E só para mostrar, por exemplo, eu vou medir aqui resistência, e como não tem nada conectado nos multímetros, a resistência que eu estou medindo é uma resistência infinita, né? Não tem nenhum caminho para passar de corrente. Ou seja, o valor de resistência que o multímetro está medindo é maior do que o valor máximo do fundo de escala. Nesse primeiro multímetro aqui, eu coloquei para medir resistência num fundo de escala de 2.000 kΩ, ou seja, 2 MΩ. Só que como eu não conectei nada ao multímetro, ele está medindo uma resistência infinita, que é maior do que o fundo de escala. Por isso, ele vai indicar esse valor aqui, não vai indicar valor nenhum, só vai colocar o dígito 1 mais na esquerda do painel dele. O outro faz a mesma coisa, só que coloca o dígito 1 e um ponto. Isso aqui é a indicação de que o valor medido está fora do fundo de escala, ou seja, é maior do que o valor máximo que o multímetro consegue indicar. E existe equipamento que, em vez de aparecer esse número 1, aparece aqui como se fosse a letra O e a letra L. Então, só para a gente saber como é essa indicação de fundo de escala. Bom, depois de configurar fundo de escala, outra parte importante é fazer a conexão das pontas de prova aqui nos bornes do multímetro. Sempre o multímetro vai ter uma ponteira vermelha e outra preta. E a ponteira preta, ela é a referência do circuito. Por exemplo, a gente já viu que quando eu estou medindo tensão, a tensão vai ser medida como a diferença entre o potencial da ponteira vermelha menos o potencial da ponteira preta. Por isso, a ponteira preta é a referência do circuito. Então, em todo multímetro vai existir um terminal que ele tem esse nome de COM, que é o terminal comum, é o terminal de referência para todas as medições. Nesse terminal é onde vai ser inserida a ponteira preta. E depois disso, os multímetros podem ter pelo menos mais um terminal, mas muitas vezes tem mais 2 ou até mesmo mais 3 terminais. E esses terminais, um deles, normalmente é utilizado para medir tensão, correntes em valores pequenos, resistência e todas as outras funcionalidades extras. E o terceiro terminal normalmente é para medir corrente em um valor maior, porque neste caso a corrente vai passar por um circuito diferente do amperímetro. Por isso, por questões de praticidade, de segurança do equipamento, a ponteira vermelha tem que ser ligada nesse terminal exclusivo para medir uma corrente maior. E neste multímetro mais sofisticado aqui, temos novamente esse terminal comum, o terminal para medir tensão, resistência, ele mede até temperatura, frequência e aquelas várias outras grandezas. Aí um terminal exclusivo para medir corrente em fundos de escalas pequeno, na ordem de mA, e outro terminal para medir correntes com valores maiores, que ele suporta até 20 mA. Desculpa, até 20 A. Outra indicação importante que a gente pode ver aqui há uma indicação de que entre esse terminal que mede corrente e o terminal comum pode passar uma corrente de até 200 mA, e essa ligação ela possui um fusível. Então, se eu ligo o multímetro de forma errada e passo por aqui uma corrente maior que 200 mA, esse fusível é rompido, então eu tenho que desmontar o equipamento, trocar o fusível, provavelmente o equipamento vai voltar a funcionar normalmente. Mas este
esse outro terminal aqui, a conexão dele com o terminal comum, não tem fusível. E ele é projetado para uma corrente muito elevada. Então, neste caso aqui, se eu fizer uma ligação errada, não vai ter um fusível protegendo o multímetro. Eu vou danificar tanto o multímetro quanto o circuito. Por isso, como a gente vai ver lá para frente, medição de corrente exige muito cuidado. Então, os passos para a gente fazer a medição de uma grandeza são sempre 3 passos principais. Usando a chave seletora, eu seleciono o tipo da grandeza que eu quero medir. Em seguida, eu seleciono o fundo de escala da grandeza. E por último, eu verifico se as pontas de prova estão conectadas corretamente. Seguindo esses 3 passos, aí eu posso fazer a medição no circuito. Por exemplo, para medir uma tensão que eu sei que é contínua e não vai passar de 20 volts, nós vamos selecionar aqui tensão contínua, fundo de escala de 20 volts, ligar a ponteira preta aqui no comum e a ponteira vermelha neste borne de medir tensão. Assim, estamos preparados para fazer medição de tensão no nosso circuito. Bom, temos aqui o nosso circuito. Este circuito é o mesmo que a gente já viu na aula teórica sobre medições. Temos aqui o ponto 1 do circuito, que é onde vai vir o lado positivo da alimentação. Deste ponto 1, atravessamos um resistor, vamos para o ponto 2. Neste ponto 2, saem 2 caminhos para passagem de corrente. Um por esses 2 resistores ligados em série, são os resistores 2 e 3 do circuito que a gente viu na aula teórica. Depois esse resistor 3 está ligado aqui no ponto 4. E lá entre o ponto 2 e o ponto 4, há um segundo caminho para passagem de corrente pelo resistor R4. Então aqui nesta trilha debaixo da protoboard vai estar ligado o negativo ou a referência da nossa fonte de alimentação. O circuito já está alimentado, então vamos fazer medições de tensão. Como eu sei que a tensão aqui não vai passar de 20 volts, na verdade eu sei que ela é de 5 volts, eu vou colocar os 2 multímetros no fundo de escala de tensão contínua, fundo de escala de 20 volts. Feito isso, eu faço a medição. Então primeiro vou medir a tensão entre o ponto 1 e o ponto 4. Ou seja, a própria tensão de alimentação do circuito. Eu insiro preferencialmente a ponta do multímetro, eu coloco ela aqui junto com o terminal do resistor no furinho da protoboard. Assim eu consigo um contato bom e dá para ver que a tensão medida 5,02 volts, 5,01. Então está uma tensão bem estabilizada e bem próxima dos 5 volts mesmo. Vamos fazer a medição com outro multímetro. Valor muito próximo, 5,04. Essa diferença, que foi muito pequena, da ordem de menos de 1%, ela pode ocorrer devido ao fato dos equipamentos serem diferentes e nunca a gente consegue fazer uma medida totalmente exata. Sempre ocorre um pequeno erro na medição, mas como a gente viu, a diferença de um para o outro foi muito pequena, então este erro aqui a gente pode desprezar. E como já foi explicado, a medição de tensão contínua, ela muda a polaridade entre a ponteira vermelha e a ponteira preta. Na tensão contínua, como a gente já viu no material teórico, mede a tensão entre, ou melhor, o potencial da ponteira vermelha menos o potencial da ponteira preta. Por isso, se eu inverter a ordem das ponteiras aqui, a tensão medida vai ser negativa. Dá para ver que agora o multímetro está marcando menos 5,02 volts. E se eu quiser fazer medição da tensão em cada um dos resistores, basta
eu colocar as ponteiras do multímetro em paralelo com cada resistor. Por exemplo, vou pegar aqui no resistor 1, deu aqui menos 1,36 volts. Ou seja, isso quer dizer que o potencial neste ponto onde eu coloquei a ponteira vermelha está maior do que o potencial onde eu coloquei a ponteira preta, que é o que a gente já esperava, né? Já que o potencial positivo da fonte está aqui e o negativo está lá no lado preto. Então a corrente passa daqui, da direita para a esquerda do nosso vídeo. Se ela passa da direita para a esquerda, quer dizer que o potencial nesse terminal do resistor é maior do que aqui. Então, se eu inverter as ponteiras, eu vou ter potencial positivo. Se eu quero medir a tensão entre o ponto 2 e o ponto 4 do circuito, eu meço aqui. Então, observem que se eu colocar a ponteira em qualquer parte metálica conectada a este ponto 2, sempre o valor da medida vai ser o mesmo. Aqui eu estou com a ponteira no terminal do resistor 2. Se eu colocar a ponteira no terminal do resistor 1, o valor medido tem que ser o mesmo. Se eu colocar a ponteira no terminal do resistor 4, o valor medido também vai ter que ser o mesmo. Observem que em qualquer ponto elétrico para medir, o potencial vai ser o mesmo. Eu vou mudar a ponteira preta agora para outro resistor que está no mesmo ponto elétrico. O valor medido tem que ser o mesmo. Às vezes, pessoal, aconteceu o problema estar na ponteira vermelha. Às vezes não dá contato bem, porque esse resistor é um resistor menor de 1/8 de watt. O terminal dele é mais fininho e eu acabei não conseguindo contato direito. Aqui, estabelecendo bem o contato, em qualquer terminal do mesmo ponto elétrico, a tensão vai ser a mesma. Então dá para ver que esses dois resistores estão em série entre si. Este conjunto está em paralelo com o conjunto desse outro resistor, porque o potencial entre os terminais deles é o mesmo, já que eles estão ligados entre os mesmos dois pontos elétricos. Bom, a medição de tensão contínua é feita dessa forma. Então agora, para a gente conferir, se eu colocar um fundo de escala aqui de 2 volts e tentar medir a tensão de alimentação, eu vou estar medindo uma tensão fora do fundo de escala. Como eu conheço o equipamento, eu sei que neste caso ele não vai queimar. Ele simplesmente vai me indicar que está com a tensão fora do fundo de escala. Então eu vou fazer essa medição porque eu já sei que eu não vou queimar o equipamento. Mas, caso vocês tenham dúvida, comecem sempre pelo maior fundo de escala. Aí sim, se vocês verem que a medição está num valor muito menor, aí vocês vão reduzindo o fundo de escala. Então, neste caso, se eu tento medir uma tensão de 5 volts com fundo de escala de 2, o meu multímetro vai indicar que o valor medido está fora do fundo de escala. Então, eu vou ajustar aqui para fundo de escala de 20. Aí sim a gente consegue fazer a medição da tensão. E o importante do fundo de escala, ele sempre tem que ser superior ao valor que eu quero medir, mas eu tenho que escolher o menor fundo de escala superior ao que eu quero medir. Ou seja, se eu quero medir 5 volts, eu vou escolher o fundo de escala de 20 volts, não de 200 nem o de 1000, porque eu não vou conseguir tanta precisão com esses fundos de escala muito maiores. Por exemplo, eu vou pôr aqui no fundo de escala de 1000 volts. Se eu tentar fazer a medida, ele vai só indicar 5 volts sem nenhuma casa decimal, porque a exatidão dele já não é tão boa assim. Ele não consegue ler casas decimais no fundo de escala tão elevado. No de 200 volts ele mostra só uma casa decimal e, além disso, a acurácia dele, a exatidão já não fica tão boa. Ele marcou só 5,0. Aí se eu colocar no fundo de escala mais adequado, aí eu vou ter a melhor medição possível. Para medir tensão alternada, temos que configurar o multímetro para essa grandeza de tensão alternada, que é representada pelo V, e essa parece um ciclo senoidal.
E como eu sei que a tensão nas tomadas vai ser ou 127 ou 220 volts, eu vou colocar aqui no fundo de escala, primeiramente de 750 volts, que é maior do que o 220. Então, vou fazer a medição. Está marcando 130 volts. Então, eu sei que essa tomada aqui é uma tomada padrão 127. Então, para melhorar a exatidão da minha medida, eu desço para o fundo de escala 200, porque eu já sei que a tensão nessa tomada não vai ultrapassar os 200 volts. Aí faço a medição e consegui um valor mais preciso, 129,4 volts. 129,5, fica variando. Agora, para eu medir essa aqui, eu volto para o fundo de escala de 750. Se eu não sei qual que é a tensão nela, pode ser que seja 220 e faço a medição. É a tensão 224 volts, então essa é uma tomada 220. Se eu descer o fundo de escala, ele vai dar o aviso fora do fundo de escala. E neste caso, esse multímetro não vai queimar porque por mais que ele não consiga mostrar o valor, ele suporta essa tensão sem ser danificado. Mas nem todo equipamento consegue suportar, principalmente equipamentos analógicos são mais sensíveis a isso. Por isso é importante sempre começar a fazer medida pelo fundo de escala mais elevado se você não souber o valor que você espera naquela medição.